Oi, boa noite. O Entrevista Coletiva discute a atuação de um dos poderes do Estado, o Judiciário. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais é o segundo maior do país, atrás apenas do de São Paulo. Há um ano, já com a pandemia em curso, o TJ Mineiro está sob a presidência do desembargador Gilson Soares Lemes, que é o nosso convidado de hoje. Boa noite, desembargador. Boa noite, é uma satisfação poder participar aqui na Bandeirantes do Entrevista Coletiva e estamos aqui à disposição para trazer respostas e esclarecimentos à população mineira. Comigo neste programa, o diretor de jornalismo do Grupo Band Minas, Murilo Rocha. Boa noite, Murilo. Boa noite, Lucas. Boa noite, desembargador. Obrigado por voltar aqui à Band e aceitar nosso convite. Boa noite, é um prazer. E o nosso comentarista de política, Orion Teixeira, também vai participar de forma remota. Desembargador, o senhor está à frente do Tribunal de Justiça há um ano e o senhor assumiu já com a pandemia em curso. Eu queria que o senhor falasse sobre os desafios de atuação de um tribunal complexo como o Tribunal de Justiça Mineiro, até pelas complexidades de Minas Gerais durante este um ano difícil de pandemia. É verdade. A gente assumiu no dia 1º de julho de 2020 e a pandemia começou em março, então, durante esse primeiro ano todo, nós estamos dentro da pandemia. E realmente o Tribunal de Justiça enfrentou grandes dificuldades. Uma das vantagens é que quando começou a pandemia, nós já tínhamos o processo judicial eletrônico que tinha sido implantado nas comarcas em relação aos processos cíveis, né? Então, isso ajudou muito o funcionamento do Poder Judiciário nos momentos mais graves da pandemia. Nós estamos agora implementando o processo eletrônico criminal, que deve ser concluído até outubro, para que a gente possa, então, ter 100% do funcionamento do Poder Judiciário eletrônico. Isso facilita para advogados, promotores, juízes e servidores, ou seja, o funcionamento eletrônico. A pandemia, ela atrapalhou em outras questões, por exemplo, os fóruns que estão sendo construídos. Várias empresas, várias construtoras que estavam desempenhando lá as atividades quebraram e não conseguiram concluir as obras. A gente teve que licitar novamente, né? Isso foi muito difícil. O trabalho presencial ele ficou restrito durante muito tempo, o que atrapalhou os processos que ainda são físicos, né? Então, agora a gente está tentando virtualizar todos esses processos para que haja, então, um funcionamento remoto, um funcionamento mais efetivo do Poder Judiciário. Desembargador, no Brasil já vive há algum tempo um processo de judicialização incrível, tudo acaba esbarrando na justiça e na pandemia não foi diferente. O senhor teve que desempenhar mais do que nunca um papel de mediação. Seja aqui em Belo Horizonte, bares versus prefeituras, no interior a questão dos toques de recolher, tudo acabava desaguando no Tribunal de Justiça. Como é que foi essa atuação de mediação entre prefeitos, com vereadores, às vezes, com ações contra prefeituras, com bares, restaurantes? Como é que o senhor atuou nessa mediação? O Tribunal de Justiça, desde julho, a gente implementou o PROJEF, que é um programa de justiça eficiente com várias medidas. E uma delas foi exatamente a gente buscar implantar em cada comarca um CEJUSC, que é um Centro Judiciário de Solução de Conflitos, onde se busca a mediação e a conciliação. E aqui em Belo Horizonte, a gente conseguiu fazer, dentro do próprio tribunal, várias conciliações, várias mediações que foram importantíssimas, né? Uma delas você citou, que foi a reabertura dos bares e restaurantes que estavam fechados há mais de 7 meses, né? Então, numa interlocução junto ao prefeito municipal, secretário de saúde e os representantes dos bares e restaurantes, nós conseguimos essa reabertura, como foi também a negociação relativa ao toque de recolher, que foi suspenso, né? E tantas outras. Porque hoje a mediação e a conciliação são formas adequadas de solução dos conflitos, né? Nós devemos primeiro buscar essas formas, como a nossa lei processual determina, logo nos seus primeiros artigos, que o Estado deve buscar e favorecer sempre a conciliação. E é isso que o Tribunal de Justiça tem feito, e os senhores têm um grande exemplo aí, que foi o acordo da Vale, que nós conseguimos selar aí no mês de fevereiro desse ano. Só dentro dessa questão ainda, muitos juízes, assim, como talvez tenha faltado uma grande liderança nacional nesse processo da pandemia, os municípios entenderam de uma forma, os governos de outra, e os juízes também tomaram decisões, às vezes, numa interpretação muito pessoal e distoante do que se pregava nacionalmente ou estadualmente. Como é que isso chegou também? O tribunal teve que fazer essas correções também em segunda instância, de algumas decisões, assim, em primeira instância?
Exatamente, porque é tudo muito novo, né? A pandemia chegou e nós tínhamos que tomar medidas, o Poder Executivo tinha que tomar medidas, o Legislativo, o Judiciário, com a pandemia desconhecida, né? Um vírus desconhecido. Então, cada juiz, às vezes, decidia de uma forma. Nós procuramos, dentro do Tribunal de Justiça, estabelecer um critério técnico, ou seja, todas as comarcas estavam abertas ou fechadas, dependendo da contaminação que nós extraíamos do Minas Consciente, que é o programa da Secretaria de Saúde do Governo do Estado de Minas Gerais. Então, dessa forma, o tribunal regulou muito bem a abertura e fechamento dos seus fóruns, né? Diferentemente de alguns municípios que regularam de forma diferente, e eles podem fazer isso, a abertura e fechamento do comércio, por exemplo. E cada juiz, às vezes, decidia de uma forma diferente, o que era, às vezes, trazido ao Tribunal de Justiça em forma de recurso ou de suspensão de liminar para que a gente pudesse decidir. E o Tribunal de Justiça sempre decidiu dessa forma, ou seja, acompanhando o critério do Minas Consciente, que é um critério técnico, porque a minha convicção é de que essas medidas elas são tomadas pelo Poder Executivo. Compete ao Poder Executivo essa força para regular as atividades. O cidadão deve recorrer ao Poder Judiciário quando houver aí alguma ofensa à lei ou ofensa à Constituição. E assim nós agimos. O senhor falou sobre esse acordo da Vale e o nosso colunista Orion Teixeira fez uma pergunta sobre isso. Vamos ouvi-lo. Boa noite a todos, presidente, prazer. O Judiciário Mineiro, em sua gestão, mediou um dos maiores conflitos judiciais que resultou num acordo do Estado de Minas Gerais com a mineradora Vale. A Assembleia Legislativa não participou, mas fez 5 meses depois importantes alterações. O senhor já avaliou, ainda vai avaliar essas mudanças? Isso pode trazer riscos de judicialização? Veja bem, depois que nós terminamos lá o acordo da Vale, o processo, então, retornou para o juiz de primeira instância, que é o doutor Paulo Tamburini, que cuida, então, da execução desse acordo. E antes que começasse a execução, ou seja, a Companhia Vale tinha um prazo de 90 dias para fazer os primeiros depósitos, houve essa intervenção da Assembleia Legislativa no sentido de que parte dos recursos deveriam ser repassados aos municípios. E isso foi travado, então, lá dentro da Assembleia, com o governador do Estado, o Ministério Público Federal e Estadual. E isso acabou agora na semana passada em um acordo onde chegaram a bom termo, no sentido de que haverá repasse de 1,5 bilhão de reais para os municípios. E eu ainda não vi o que foi decidido, mas certamente isso será apresentado ao juiz da causa, né? Ao juiz que cuida da execução do acordo. Esse acordo tem que ser executado na forma que foi homologado judicialmente. Então, as verbas que podem ser repassadas aos municípios, tanto a Assembleia quanto o governo do Estado e as instituições jurídicas devem ter esse cuidado de que a aplicação seja naquelas mesmas rubricas que constaram do acordo. Isso acontecendo, não existe irregularidade e as verbas serão repassadas para os municípios para que haja aplicação devida conforme determina o acordo. Mas então o juiz de primeira instância ainda tem que ver se realmente... Esse juiz é da capital. Sim. Porque as ações da Vale, essas ações onde houve o acordo, elas estão concentradas na Vara de Fazenda Pública com um único juiz. Então, ele é que verifica a execução correta do acordo. Agora, presidente, ainda sobre esse assunto Vale e as tragédias relacionadas à mineração, a sociedade brasileira tem uma sensação, um desejo punitivista muito grande. Em alguns casos, muitas vezes mexem com as pessoas pelos motivos óbvios. Se a gente for falar da tragédia de Mariana, 2015, a da Vale, 4 anos depois, e entre a população, de uma maneira geral, há uma sensação de falta de justiça porque ninguém está preso. É o que as pessoas comentam, de uma maneira geral. O senhor deve ouvir isso também. O que a gente pode falar para essas pessoas? Veja bem, eu devo ressalvar no início que esse acordo firmado entre a Vale, o Estado e as instituições jurídicas é um acordo que busca ressarcir danos econômicos, danos ambientais e danos morais. Esse acordo não engloba nenhuma ação penal e nenhuma ação individual. Todo aquele que teve prejuízo com o acidente pode, de per si, entrar com ação contra a companhia. Ou já entrou ou já foi indenizado. E também aqueles que estão sendo processados criminalmente, o processo está em andamento e, havendo a prova da culpa, eles serão condenados. Então, isso está em andamento
e não está envolvido nesse acordo da Vale. Mariana incluso também? Qual que é a situação atual do Mariana processo de Mariana? é um outro processo, Sim, né, que está sim. tramitando na Justiça Federal e da mesma forma, né, se houver um acordo, ele abrange danos econômicos, ambientais e não ações penais. Agora, presidente, queria falar sobre essa questão que foi considerado um sucesso, esse acordo até pelo montante envolvido, 37 bilhões, um acordo inédito para o Estado, e que tudo indica que vai gerar um acordo similar para o caso de Mariana. É isso mesmo? O TJ está participando também dessa articulação para um acordo nesses moldes, no caso de Mariana, da tragédia de Mariana? Exatamente. O Conselho Nacional de Justiça possui um observatório nacional sobre esses acidentes ambientais e o ministro Luiz Fux, presidente do CNJ e do Supremo, ele criou um grande grupo, né, que estava sendo liderado pela conselheira Maria Tereza Willi e hoje com a conselheira Flávia Pessoa, e engloba tanto o governador do Estado de Minas, o governador do Estado do Espírito Santo, o Ministério Público Federal, Estadual, a AGU. E eu fui convidado para participar desse grupo e estou participando, haja vista o know-how que nós adquirimos aí nesse acordo da Vale em relação ao Brumadinho. E as reuniões estão avançando, né? Já existem várias premissas definidas para a formulação de um acordo final. O ministro Fux agora determinou a oitiva dos atingidos que queiram se manifestar de forma virtual. Nós teremos aí 60 dias para essa fase. E eu quero crer que até o final do ano é possível que se chegue também a um acordo na tragédia de Mariana, que foi um dano ambiental infinitamente maior do que o de Brumadinho. Mas seria nos mesmos moldes também, né? A parte dos processos criminais, seria um acordo de reparação aos estados, vamos dizer, ao governo de Minas Gerais e ao governo do Espírito Santo. Seria nesse sentido? Perfeitamente. É uma indenização aos estados, aos municípios, danos morais, danos socioeconômicos, e não danos individuais ou ações penais. Desembargador, de legado para o judiciário, o que essas duas tragédias deixaram? Olha, as tragédias são acontecimentos que muitas vezes a gente não pode evitar, né? Aconteceu e deixaram aí várias vítimas, né? Várias famílias órfãos, ou viúvos, viúvas, né? E isso é péssimo para o Estado de Minas Gerais. O que a gente vê é que a Companhia Vale do Rio Doce, a todo momento, ela procurou, dentro do acordo que foi manejado no Tribunal de Justiça, buscar um acordo, buscar uma indenização. Ela sempre se colocou como responsável pelo acidente, né? Então, isso é importante. Ela buscou, ela assumiu a responsabilidade e buscou a indenização. Agora, eu acho que o que fica de legado é que as instituições jurídicas buscam agora a fiscalização mais rígida sobre essas barragens, sobre essas atividades minerárias, porque Minas vive em atividade minerária todo dia, né? Então, nós precisamos efetivamente ter uma fiscalização mais efetiva para evitar esses acidentes. Embora haja uma indenização, a indenização robusta, isso não é para se comemorar, né? A gente conseguiu um acordo, mas o acidente e as vítimas, isso é um acontecimento que todos nós lamentamos muito. Agora, só para esgotar esse assunto de Brumadinho, a crítica que houve a esse acordo firmado em Minas ficou por parte dos atingidos. Eles falam que não foram ouvidos devidamente, pelo menos parte desses atingidos, representados por uma entidade, fala que não foram ouvidos nesse acordo para essa tomada de decisão. Como é que o senhor responde a essa crítica? Olha, veja bem, como eu disse no início, as ações individuais, elas não estão nesse acordo. Sim. Todos aqueles que foram atingidos individualmente ou já foram indenizados ou estão demandando contra a Vale. Agora, no que diz respeito aos danos ambientais, socioeconômicos, os danos aos municípios, o Ministério Público e a Defensoria Pública, que tem a função constitucional de defender esses atingidos, estavam presentes nas audiências e concordaram com o acordo. Razão pela qual eu considero que eles estavam representados nos acordos, excluindo, evidentemente, qualquer ação individual. Bom, a entrevista coletiva faz agora uma pausa e daqui a pouco volta com o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. De
volta com o segundo e último bloco da entrevista coletiva, que hoje recebe o presidente do Tribunal de Justiça Mineiro, Gilson Soares Lemes. Desembargador, a gente está falando dessa gestão do senhor já há um ano à frente do TJ, e neste tempo o país continuou convulsionado, né, politicamente falando. Eu queria ouvir uma palavra do senhor sobre esses ataques que a gente observa por parte de membros do Executivo Federal. Eu sei, a gente não está falando de Minas Gerais especificamente, mas esses ataques que têm acontecido à Justiça, ao CNJ, ao STF. Como que o senhor tem observado este momento delicado entre os poderes? É lamentável, né, esses ataques em relação aos órgãos do Judiciário, porque nós sabemos que dentro da Constituição nós temos os limites dos poderes, né, com sistemas de freios e contrapesos, né? E aqui em Minas Gerais, quando da minha posse, eu fiz questão de destacar isso no discurso, que o Executivo, Legislativo e Judiciário devem ser independentes e harmônicos, ou seja, a gente tem cada um a sua função específica dentro da Constituição, nós devemos nos limitar a ela, né? E eu quero crer que aqui em Minas Gerais está funcionando bem, e o cenário nacional um pouco diferente do que a gente tem aqui em Minas Gerais. Agora, eu acho que tudo acontece exatamente porque, às vezes, um dos poderes age além dos seus limites, né? Isso tem que ter muito cuidado. Isso tem acontecido no âmbito federal? Às vezes, sim. Então, o que acontece? Os ataques ocorrem porque, às vezes, há uma decisão que fere, a juízo do chefe do outro poder, os seus limites, né? Então, nós temos que buscar harmonia. Até essa semana tinha uma reunião marcada, salvo engano, na data de hoje, entre os chefes de poderes da República, para evitar esse tipo de coisa, né? Eu acho que nós temos lá personalidades maduras, experientes, e que, com certeza, conseguirão chegar a um discurso afinado, porque nós temos uma Constituição a cumprir e é isso que nós temos que zelar. Agora, presidente, ainda falando dessa questão política e tal, o nome do senhor foi ventilado aí, não mais que ventilado, estava sendo analisado para uma indicação ao STF, né? O governador de Minas, inclusive Romeu Zema, chegou a defender o nome do senhor junto ao presidente Jair Bolsonaro, que acabou recentemente indicando o nome do ex-ministro da Justiça e advogado-geral da União, André Mendonça, para esse cargo. Como é que foi essa articulação? O senhor chegou a se reunir com o presidente? O que ele falou para o senhor? O senhor chegou a acreditar nessa indicação? Como é que foi esses bastidores? Realmente teve, né, essa cogitação do meu nome e isso ganhou corpo. Eu tive com vários parlamentares, vários interlocutores do Planalto e com o próprio presidente, né? Eu tive com ele 2 ou 3 vezes e ele me atendeu de uma forma muito elegante, expôs lá os seus compromissos, né? E acabou por escolher ou indicar, né, o André Mendonça, que é o nosso advogado-geral da União, a quem eu conheço e sei que é uma boa pessoa, capacitado e tem plenas condições, em sendo aprovado pelo Senado, de assumir a cadeira no Supremo Tribunal Federal. Então, eu fico muito honrado, muito feliz, né, de meu nome ter sido analisado dentro do Palácio do Planalto para ocupar uma vaga tão importante no Senado da República. E vamos continuar o nosso trabalho firme aqui na presidência do Tribunal de Justiça e se tiver outras oportunidades, estaremos aí à disposição. Faltou o currículo do senhor ser terrivelmente evangélico? Talvez. Eu sou terrivelmente cristão, né? E talvez tenha sido isso, mas eu não acredito. Eu acho que Deus faz as coisas certas e talvez agora seja a hora e a oportunidade do André, né? Então, ele está indicado e vamos aguardar aí os acontecimentos. Mas um bastidorzinho desse encontro com o presidente Bolsonaro. Neste encontro, nesse tete-a-tete, quais são as impressões que ele passou com relação ao judiciário? O que ele falou com o senhor que é publicizável aqui? Não, ele não teceu comentários sobre o judiciário, nós só conversamos sobre o meu currículo mesmo, né? A indicação a qual ele disse que era muito boa, que eu já estaria no radar dele e tudo, mas que ele teria já um compromisso, né, assumido anteriormente, que ele deveria honrar esse compromisso, que numa outra oportunidade meu nome seria melhor avaliado. Presidente, agora o senhor falou, voltando aqui à administração do TJ, o senhor falou de alguns feitos, né, que o senhor conseguiu nesse ano, mesmo ano de pandemia, e é uma gestão de apenas 2 anos, ou seja, o senhor tem mais um ano pela frente.
o que vai ser possível cumprir de metas que o senhor assumiu aí nesse ano que falta para o TJ e o que talvez vai ficar pendente aí para uma outra gestão ainda? Olha, a gente já desenvolveu aí vários projetos e as metas que a gente ainda pretende atingir são algumas importantíssimas. Por exemplo, a gente está implementando agora o processo judicial eletrônico criminal, que deve terminar em outubro, e a gente pretende também, até o final da gestão, digitalizar os processos antigos, que ainda são físicos, da ordem de 3 milhões de processos, mais ou menos. A gente já digitalizou aí 30% desse acervo e queremos, então, virtualizar tudo até o final da gestão, de forma que o tribunal funcione, então, eletronicamente, sem papel, né? Além disso, temos aí os desafios de instalar mais 2 câmaras no Tribunal de Justiça especializadas, né? Ou seja, mais 10 cargos de desembargadores e também de instalar algumas varas judiciais pelo Estado. Além disso, lançamos e estamos monitorando programas importantes como o Destrava Minas e o Destrava 853, que busca destravar obras públicas por todo o Estado, né, que estão suspensas por liminares, isso já está sendo desenvolvido, e também dá mais suporte para os magistrados e servidores que possam trabalhar de forma mais confortável em relação à pandemia, ou seja, dá mais segurança. Então, todos os equipamentos eletrônicos que sejam possíveis, nós procuraremos adquirir até o final da gestão. Sobre esse Destrava Minas, já tem essa lista de obras, já tem o número dessas obras que podem ser, vamos dizer, Sim, o advogado-geral do Estado já passou algumas obras para o desembargador Nilton Teixeira, que é o nosso responsável pelo Sejusc de 2º grau, e inclusive agora, na semana passada, nós tivemos a primeira audiência de conciliação, uma obra da comarca de Conselheiro Lafayette, né, que teve já a primeira conciliação. Então, as obras estão sendo encaminhadas e o Tribunal de Justiça vai, dia a dia, realizando as audiências. Com relação ao Destrava 853, foi encaminhado para cada magistrado o programa e o município, então, vai levar ao judiciário para que seja buscado uma solução de alguma obra que esteja suspensa em cada município. Só para os nossos telespectadores entenderem, são obras que estão com problema na justiça, com alguma pendência judicial. Isso, é que alguma liminar judicial tenha determinado a suspensão daquela obra pública. Então, é possível levar para o Sejusc para que haja uma discussão, uma conciliação ou mediação para solucionar e possa ser retomada aquela obra. Desembargador, o Estado e o país, de uma maneira geral, vivem um contexto econômico muito difícil. E alguns partidos e setores da sociedade civil, nessa discussão relacionada à reforma administrativa, defendem a inclusão do Ministério Público e do Judiciário. Qual que é a opinião do senhor sobre isso? A inclusão em... Na reforma administrativa. Desculpa. Veja bem, o projeto original não inclui o Ministério Público e nem o Poder Judiciário, nem as carreiras de Estado na reforma administrativa. Até agora não foi incluído. É possível que lá na frente seja, através de uma emenda, buscada essa inclusão. Eu acho isso um erro gravíssimo, porque são carreiras de Estado e nós devemos preservar a autonomia e a independência desses membros, né? Mesmo que seja inserido para que seja aplicado aos novos integrantes, ainda assim, porque você teria 2 categorias de juízes e promotores dentro do Estado. Isso não é bom. Nós temos que valorizar o Ministério Público, valorizar o Poder Judiciário, porque, sem dúvida nenhuma, promotores e juízes hoje se enquadram na última trincheira do cidadão, ou seja, é o último refúgio que você tem para garantir os seus direitos. Se você banalizar as carreiras, nós não teremos essa garantia da ordem jurídica e da Constituição Federal. Desembargador, uma questão que não está diretamente ligada à sua competência, mas eu queria ver a opinião do senhor, que é essa questão, essa discussão que voltou no Brasil sobre legitimidade das eleições da urna eletrônica. Qual que é a opinião do senhor? Vai passar pela Justiça Eleitoral, logicamente, e pelo Congresso, enfim. Qual que é a opinião do senhor sobre a questão do voto da urna eletrônica? Olha, eu trabalhei vários anos, né, como juiz eleitoral e a urna eletrônica funcionou muito bem. Lógico que tivemos recursos, né, contra determinadas urnas e isso foi julgado, né? Agora, se a gente vai ter o voto impresso ou não, isso está dentro do Congresso Nacional. A perspectiva que se tem lá dentro é que talvez seja aprovado o voto impresso e, em sendo aprovado, o Poder Judiciário vai cumprir, evidentemente, é uma legislação federal que tem que ser cumprida. E nós vamos aguardar. Eu acho que não compete ao Poder Judiciário, nesse momento, dar a opinião. Se o Congresso Nacional assim legislar, assim será feito.
Na sua experiência como juiz eleitoral, o senhor chegou a ter algum problema, algum dia assim de... Sim, algumas urnas eleitorais às vezes não funcionam, às vezes tem recurso com relação a uma ou outra urna, mas de forma geral ela funcionou, né? Mas é possível, evidentemente, ter algum problema nas urnas e ter alguma impugnação de urna, isso pode acontecer, né? Agora, com relação ao voto impresso e auditável, o Poder Judiciário vai cumprir aquilo que a legislação federal determinar. Então, nós temos que aguardar serenamente aí o que o Congresso decidir. Mas considerando toda a estrutura que uma eleição, qualquer eleição no país tem, é um processo que, no geral, flui de uma maneira até tranquila, não? Sim, agora, isso evidentemente compete aos partidos políticos deliberar, né? Por quê? Porque os partidos políticos é que estão ali no bojo da eleição, estão buscando os votos, estão buscando a eleição, estão buscando os mandatos, né? Se o próprio poder político, né, o Congresso Nacional, entender que é possível fazer e é necessário fazer dessa forma, assim será. Desembargador, a gente está na reta final já aqui do nosso programa, pensando que a situação da pandemia está sendo controlada, melhorando, né, como a gente tinha observado com esse avanço da vacinação, o atendimento ao cidadão que busca pela justiça está acontecendo já de forma mais presencial? Sim, já está acontecendo de forma mais presencial, porque, como eu disse, nós seguimos o programa Minas Consciente da Secretaria de Estado, e a maioria das comarcas já estão na zona verde ou na zona amarela. Então, a maioria dos servidores estão já atendendo presencialmente, como o próprio Tribunal de Justiça. Mas, como eu já disse aqui em outra entrevista, é possível que, pós-pandemia, a gente tenha, mesmo assim, um funcionamento remoto, ou seja, um funcionamento híbrido. Parte dos servidores e magistrados trabalhando de casa e outra parte trabalhando presencialmente. Isso eu acho que vai ser aí o nosso futuro. Um ganho. Bom, e a entrevista coletiva de hoje fica por aqui, agradecendo a presença do desembargador Gilson Soares Lemes, presidente do Tribunal de Justiça. Boa noite para o senhor, muito obrigado. Boa noite, muito obrigado a você. É sempre um prazer estar aqui e poder prestar esclarecimentos à nossa sociedade. E volte em outras oportunidades. Murilo Rocha, boa noite, muito obrigado. Boa noite, obrigado, desembargador. Espero que o senhor volte aqui depois para falar de mais ações aí com o Tribunal. Muito obrigado. E claro, um muito obrigado e uma boa noite especial a você que nos acompanhou até aqui. Para rever este e a outros programas, é só você entrar no YouTube Band Minas. Uma boa noite para você e um excelente fim de semana. Até a próxima. Tchau.